Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, esses últimos dias também choveu na casa de vocês? Eu vi que sim, que choveu, porque eu olhei no caderno de vocês, nos registros de vocês, e eu vi que vocês desenharam lá uma nuvem, umas gotinhas caindo, né? Aqui na minha casa choveu também. E depois dessa chuvinha, deu um friozinho. Na casa de vocês também ficou frio? Acredito que sim, né? Todos nós moramos na mesma cidade, então se na minha casa tá frio, na casa de vocês também deve estar, né? Bom que choveu um pouquinho, né? A gente tava precisando mesmo de uma chuva. E aí chegou esse friozinho gostoso. Na verdade, a prof adora um friozinho. Eu não sei se vocês também gostam, mas eu gosto, né? Esses dias bonitos de sol, com um friozinho gostoso. Ah, é bem bom, né? Quando é frio demais, a prof não gosta. Mas esse friozinho que tá fazendo agora, eu adoro. Gente, olha só. Hoje já é sexta-feira, né? Olha só, já acabou a semana. Na verdade, não acabou a semana, né? A semana termina amanhã, sábado. Mas hoje é o último dia que a gente estaria indo para a escola, né? Então, é o último dia que a gente vai fazer atividades, né? Que a prof vai mandar atividade, né? Então, olha só, eu já marquei meu calendário, já tá marcadinho, olha aqui, ó. Hoje é dia 15. Vocês lembraram de marcar o dia de ontem, dia 14? Eu vi que vocês postaram as atividades que a prof. Dani enviou para vocês, a atividade do balão, da raquete, que legal! Muito bem, muito boa essa atividade. E ontem, então, dia 14, né, era quinta-feira. Hoje, sexta, né, porque a sexta vem depois da quinta. Hoje é dia 15, olha aqui, ó. Sexta-feira. E nós ainda estamos no mês de maio e no ano de 2020, né? Muito bem. Então, primeira tarefa de sempre é marcar o calendário de vocês, tá? Agora a gente tá bem próximo, né? Agora a gente tá praticamente na metade do mês de maio, né? Se o mês de maio tivesse 30 dias, né? A gente estaria na metade, porque 15 é a metade de 30, né? Mas o mês de maio tem um número bem pequenininho escondido aqui, ó. O mês de maio tem 31 dias. Então, a gente não está na metade. A metade do mês de maio vai ser amanhã. Amanhã na metade do dia, tá? Então, lembrem de marcar o calendário, primeira coisa, tá? E depois de marcar o calendário, vamos lembrar um pouco do João, da nossa história, do menino que aprendeu a ver. E vocês conseguiram assistir os teatrinhos dos colegas, ouvir os áudios, né? Alguns mandaram áudio, né? Gente, mas todos assim, bem legais, né? E todos assim, interpretando, né? Imitando super bem os personagens da história, né? Do menino que aprendeu a ver, que foi escrito pela Ruth Rocha, né? O Joãozinho, ele quando foi para a escola, a primeira letra que ele aprendeu foi a letrinha A, né? Depois disso, ele aprendeu a letra D, né? Com a prof dele. A tarefa que vocês tinham que fazer na quarta-feira era sobre a primeira letra que vocês aprenderam, né? E aí, eu vi pelos registros de vocês que muitos de vocês, né, a primeira letra que muitos de vocês aprenderam foi a letra do seu nome, né, a primeira letra do seu nome. Mas vi também que muitos aprenderam por primeiro a letra que o João também aprendeu, que foi a letrinha A.
legal, olha só. Então, muitos de vocês aprenderam a primeira letra do seu nome como primeira letra, que foi a primeira letra que vocês aprenderam, mas outros também aprenderam a letra A, que foi a primeira letra que o João também aprendeu, né? Então, assim, ó, eu olhei todos os trabalhos e eu vi que alguns registraram que na sua casa, então, tem mala, né? Quem então aprendeu a primeira letra, ó, M de mala, né? Outro, então, também que teve com M, né? Mesa, né? Mochila, né? Alguns desenharam, escreveram. Outros que a primeira letra que aprenderam foi o J, que faz J. Então, janela, né? Outros eu vi, então, que aprenderam por primeiro a letrinha A, que é a letra do, que o João também aprendeu por primeiro. Então, desenharam armário, anel, abajur. Outros que aprenderam por primeiro a letrinha L, que faz L. Então, desenharam lápis, né? Outros eu vi também que aprenderam como primeira letrinha o H danado que não tem som, né, quando ele tá no início de uma palavra, né? Então eu vi que foi desenhado helicóptero, né? Ó, cadê o som do H no início? Não tem, né? No início das palavras, o H não tem som, né? Lembra da musiquinha das letras falam, né? E o H, esse não tem som, né? Lembram? O prof vai postar aqui no grupo de novo para vocês assistirem novamente no final de semana para vocês lembrarem da musiquinha das letrinhas, tá? Outros eu vi que aprenderam a letra N, que faz primeiro. E aí eu vi que desenharam nicho, né? Notebook. Muito bem, então assim, gente, eu olhei de todo mundo, tá? Talvez eu não tenha falado alguma coisa que vocês desenharam, mas eu olhei de todo mundo, tá? Eu vi que as letrinhas que vocês aprenderam por primeiro, então, ou foram as iniciais do seu nome, ou ou foi a letra A, né? Que também o João aprendeu. Bom, pessoal, olha só. Hoje, tarefa de hoje, né? Já marcaram o calendário. Agora vão registrar o dia no caderno, porque a gente vai fazer mais uma atividade no caderno, tá? Vamos só olhar um pouquinho aqui, ó, pra prof. Olha aqui, ó. Olha aqui o quadrinho da prof. Olha só. Hoje é dia 15, né? De maio de 2020. Sexta-feira, tá? No meu quadro aqui, ó, eu não tenho linhas, tá? Mas vocês no caderno, vocês têm linhas. Então, as linhas, assim como a prof sempre falava na escola, elas servem para as letrinhas caminharem por cima delas, tá? Então, assim, ó, lembra que a prof sempre dizia que as letrinhas não gostam de voar, elas têm medo de altura. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão tomar o máximo de cuidado quando vocês forem escrever o dia, algumas palavrinhas, vocês vão ter o máximo de cuidado para fazer as palavrinhas, as letrinhas caminharem por cima das linhas, tá? Botar o pezinho no chão. O chão é a linha, né? Porque lembram? As letrinhas têm medo de voar, elas querem caminhar, se sentir bem firmes e bem seguras, tá? Outra coisa que a prof quer falar para vocês é assim, ó, em relação a como traçar as letrinhas, gente. A prof vai postar aqui no grupo de novo aquele vídeo que mostra como a gente faz as letras, tá? Porque assim, ó, muitos de vocês, assim, claro, estão fazendo muito caprichado, tá? Vocês estão caprichando bastante sempre, tá? Mas assim, ó, tem algumas coisas que a gente tem que cuidar. Eu vi algumas letras escritas no caderno de vocês que eu fiquei um pouco na dúvida se era a letra V
ou se era a letra U, tá? Porque olha só, gente, a letra V, ela é de um jeito, a letra U é diferente. Olha aqui, ó, a letra V é assim, tá? Ela é pontuda. E a letra U é assim, né? É como se fosse um balancinho, tá? Então, eu fiquei na dúvida. E agora? É uma letra U ou uma letra V? É, tá? Então, a gente tem que cuidar, tá, pessoal? Tem que cuidar para fazer certinho as letras, do jeito que a prof já estava ensinando na escola e do jeito que esse videozinho ensina. Porque se eu não escrevo direito, olha só, a prof ficou um pouco na dúvida quando eu fui ler, né? Então, a gente tem que escrever certo, traçar bem certinho, justamente para as pessoas, quando forem ler, não ficarem na dúvida. Porque senão elas vão ler uma outra coisa que vocês não queriam ter escrito, tá? Então, vamos olhar de novo o vídeo. Vamos retomar um pouquinho. Na próxima semana também a prof vai pensar umas atividades para a gente retomar, assim, o traçado correto, né? Como se faz certinho cada letra, tá? Para não acontecer isso da pessoa ficar em dúvida quando ela for ler aquilo que vocês estão escrevendo, tá? Combinado? Bom, então, depois que vocês escreveram o dia, tarefa de hoje é a seguinte. Olha só. A primeira letra que a prof aprendeu, eu nem sei, eu acho, eu me lembro, eu acho que é a letra A, tá? Eu acho que foi a letra A, a primeira letra que eu aprendi, porque assim, já fazem muitos anos. E que eu me lembre é a letra A, tá? Então, olha só, a prof procurou na sua casa e eu encontrei um objeto que começa com A. Vocês estão vendo o que é isso aqui? Ele voa, olha só. É um avião, né? Muito bem, eu vi que alguns de vocês também registraram avião. Então, assim, ó. Vocês vão escolher, né? Que a prof tinha pedido para vocês registrar duas coisas no caderno, tá? De tudo que vocês encontraram na casa, né? Duas coisas. Então, agora vocês vão escolher uma delas, tá? Eu escolhi o avião, tá? E aí, vocês vão procurar agora na casa de vocês outras coisas, objetos, palavras escritas, o que vocês vão encontrarem, tá? Que rimam com avião. Como assim que rimam com avião? Coisas que terminam que nem avião. Olha só, eu já tenho uma coisa no meu corpo que termina que nem avião. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? É uma mão. Olha só, eu vou falar de novo para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Termina igual. O sonzinho do fim, do final, é igual. Olha só. Avião, mão. Né? Terminou igual, tá? Então, olha só. Uma coisa eu já achei que termina que nem avião, tá? E aí, vocês podem tentar encontrar várias coisas, tá? Por exemplo, depois que vocês encontraram essas várias coisas, tá? A prof ia dizer assim, ó, se por acaso vocês não encontrarem coisas na casa de vocês, tá? Se não tiver objetos, se não tiver palavras escritas, tá? Se não tiver móveis que terminam que nem a palavra que vocês escolheram do caderno, né? Da atividade que vocês fizeram na quarta, não tem problema. Então, vocês podem pensar outras coisas que terminam com que nem essa palavra, tá? Pode ser que seja difícil encontrar objetos, coisas da casa de vocês, tá? Então, vocês podem pensar outras coisas, certo? Combinado? Depois que vocês encontraram várias coisas que rimam, que terminam que nem
o avião, que a Pro escolheu o avião, né? Vocês vão registrar essas coisas também no caderno, tá? Por desenho, tá? Então, digamos, eu encontrei a mão, eu vou desenhar uma mão no meu caderno, tá? Depois do dia. Eu encontrei uma lata grande, que é um latão, né? Olha, latão também termina que nem avião. Encontrei outra coisa, pão. Pão também termina que nem avião. Então, olha só, eu já encontrei mão, latão, pão. Já encontrei 3 coisas, tá? Então, assim, ó, vocês vão tentar achar no mínimo 5 coisas e vão desenhar essas 5 coisas no caderno, tá? Todas elas têm que rimar, têm que terminar que nem aquela palavra, aquele objeto móvel que vocês encontraram na quarta, que vocês desenharam no caderno. Vocês tinham desenhado 2, mas escolhe só um. Eu vi que alguns fizeram mais, mas escolham um só e desse um vocês tentam encontrar 5 coisas que rimam. Se não tem na casa, pode ser outras coisas também, tá, gente? Pode desenhar, se alguém quiser escrever também, né? Pode ser também, dentro da linha, letrinhas caminhando, porque elas não gostam de andar de avião. Elas têm medo de andar nas alturas, tá? Bom, outra tarefa, outra atividade, vocês não vão fazer no caderno, vocês vão olhar aqui para a prof agora e prestar bem atenção. Outra tarefa tem a ver com aquilo que o João aprendeu na escola. Além das letras, os números. Os números que a gente pode contar com os dedos, tá? Então, olha só. A prof tem aqui na sua mesa, eu tenho letrinhas, ó. Tenho letrinhas. Várias, desculpa, números, tá? A prof se confundiu, ai meu Deus. Eu tenho números aqui, ó, escondidos na minha mesa, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar umas dicas e vocês vão ter que descobrir qual é o número que a prof tá com ele aqui escondido, tá? Então, vocês vão ter que pensar, que número será que é? Já vou dar uma dica, vai ser números do 1 até o 10, tá? Os números que cabem, que a gente consegue contar nos dedos, tá? Vai ser do 1 até o 10, certo? Então, eu vou dar umas dicas, umas pistas e vocês vão tentar descobrir. E aí eu vou deixar vocês pensar um pouquinho e aí eu vou mostrar o número que eu dei as dicas, tá? Bom, vamos começar pelo primeiro. Esse número não tem pontinha, tá? Ele é redondo, tá? Ele não tem pontas, ele não tem nenhum cantinho aberto, tá? Esse número, ele tá dentro da palavra biscoito. Que número será que a prof tá pensando? Tá com ele na mão aqui? Qual será? É o 1, é o 2, é o 3? Qual é? E aí, já descobriu? Sim! É o número 8! Muito bem, olha só. Redondinho, ó, em forma de círculo, né? Ele não tem pontas, ele tá dentro da palavra biscoito. Próximo número. O próximo número, ele tem pontas, tá? Ele é aberto, tá? Ele tem uma parte assim que é também circular, assim, é redondinha. Tem umas partes que são redondas, mas ele não é fechado que nem o número 8, tá? Ele é aberto. Esse número é o número dos porquinhos, da história dos porquinhos e o lobo mau. Que número é? E aí? Descobriram?
Número 1, o 2, será que é o 3? Sim, é o número 3. Olha só, tá aqui, olha aqui, ó, redondinho, aquele aberto, né? Ó, tem pontinhas, tá? Próximo número, qual será? O próximo número, ele só tem pontas. Ele não é redondo, ele não é circular em nenhum lado. Ele é cheio de pontinhas, tá? Ele não é fechadinho. Esse número é o número daqueles anões, daquela história. Eu acho que é Branca de Neve e os... Quantos eram os anões da história da Branca de Neve? Quantos? 7? Muito bem! Acertaram! Olha aqui, número 7. Olha só, cheio de pontinhas, ó, aqui, ó, tem pontas, ó. Número 7, muito bem. E agora? Próximo número, vamos pensar. Ele tem uma parte que é redonda também. E tem pontas. Tem uma parte redonda, tem pontas, tem cantinhos. Ele é aberto, ele não é fechado. Ele é o número dos dedos que a gente tem em uma mão. Ou em um pé também, né? E aí, quantos dedos a gente tem numa mão? Em uma só, tá? 5? Sério? Muito bem! 5! Número 5! Olha só, aqui, ó. Tem pontinha, tem uma parte redonda, olha aqui, ó. É o número 5! 5 dedos da mão. E o próximo e último número... esse número tem uma parte redonda. Só uma, tá? E tem uma outra parte que tem ponta, é com ponta, tá? Esse número, na verdade, se eu mudo ele de posição, ele pode ser 2 números diferentes. Ou se eu boto de um jeito para cima, ele é um número. Se eu viro ele para baixo, ele pode ser um outro número. E agora, quem será que é esse número? Quem será? Quem é que eu posso virar de um jeito, virar de outro e muda o número? Qual é? O 6? Será? O 9? Quem é esse? É o 9! Muito bem! Olha só, pontinha, parte redonda. Esse é o número 9. E olha aqui, ó, detalhe, o que acontece quando eu faço isso aqui? Vira o número 6! Muito bem! E aí, gostaram de adivinhar os números? Então, olha só, aproveitem e, né, mesmo que vocês não tenham os números do jeitinho que a Prof tem eles aqui, né, em tecido, né, são os meus amigos, né, os amigos números, não precisa vocês terem eles assim, vocês podem ter no papel, ou nem precisa ter, né, gente? Mas vocês podem jogar com o pai, com a mãe, mano, mana, né? Vocês dão as dicas e o pai e a mãe descobrem, né? Ou, contrário, o pai e a mãe dão as dicas e vocês descobrem qual é o número que eles estavam dando as dicas, tá? E pode usar muitas dicas, né? A Prof deu algumas, pode usar várias dicas, tá? Certo, gente? Olha só, além de fazer esse jogo também, tem aqueles jogos que vocês fizeram outro dia com a família de vocês, tá? Aqueles jogos que vocês construíram com os números, tá? Alguns fizeram de representar número, de tabuleiro, outros usaram dadinhos, outros fizeram cartinhas, tá? Então, esse final de semana, ou hoje ainda se der, né? Vocês vão pegar esse jogo e vão jogar ele de novo com a família de vocês, tá? Depois que vocês jogaram esse jogo, vocês vão pegar uma folha de ofício, tá? Daquelas que a Prof mandou no kit, tá? Folha de desenho ou de ofício, quem não pegou pode pegar uma de casa, né?
e vão fazer o registro desse jogo. O que é fazer o registro desse jogo? Vocês podem desenhar, vocês jogando com a família, depois que vocês jogaram, ou podem fazer um registro, dependendo do jogo que vocês têm, vocês podem fazer um registro em forma de tabela. O que é uma tabela? O pai e a mãe de vocês sabem o que é uma tabela, tá? Aí eles podem ajudar vocês a marcar, tá? Digamos que esse jogo que vocês têm é de marcar pontos, vocês podem, então, fazer uma tabela. Assim, ó, a prof desenhou, olha só. Eu botei o meu nome, eu botei o nome do Rafael, meu filho, tá? Digamos que a gente tá jogando e na primeira rodada do jogo, eu venci, ganhei um ponto, tá? Então, ó, coloquei aqui, ó. Eu ganhei um ponto, tá? Aí a gente jogou de novo, o Rafael ganhou um ponto. Então, na próxima rodada, na próxima linha, eu marquei um ponto para ele, tá? E assim vai indo, vocês podem combinar. Vamos fazer 6 rodadas, né? Aí sempre marca em cada rodada quem ganhou, digamos, um ponto para quem ganhou, tá? E aí no final dessas 6 rodadas, vocês podem somar o número de pontos que cada um ganhou, tá? Não é para ficar bravo com o pai e com a mãe, não é para ficar chateado porque perdeu, se caso vocês ganharem menos pontos do que o jogador que está jogando com vocês, tá? Isso é só uma forma de fazer um registro, tá? Se vocês quiserem fazer por desenho, vocês jogando o jogo, né? Pode também, mas essa ideia de fazer uma tabela também é uma forma de registrar, de marcar, de como vocês fizeram o jogo, tá? É uma dica, uma ideia, mas assim, ó, eu sei que vocês são super criativos, eu vejo pelos trabalhos que vocês fazem, tem diferentes formas de fazer esse registro, tá? Eu aqui dei as dicas de fazer em forma de desenho, desenhando como vocês jogaram, né, com a família, ou em forma de uma tabela onde vocês vão marcando os pontos, né, de quem vai ganhando cada rodada do jogo. Mas fica a critério de vocês como vocês quiserem fazer esse registro. Certo, gente? Assim, ó, para registrar isso aqui, tá? Para a prof, podem enviar foto do registro do jogo e também lembrem de enviar o registro do caderno, tá? Dos desenhos que vocês desenharam, das coisas que rimam com uma das coisas que vocês registraram na quarta-feira. Certo, gente? Então, assim, ó, bom trabalho, tá? Aproveitem e caprichem, fazer direitinho, tá? Fazer bonito, tá? O nosso objetivo é aprender, né? É não esquecer daquilo que a gente aprendeu já na escola, para dar um pouco de continuidade, para continuar aprendendo um pouquinho em casa, tá, gente? Então, olha só, bom final de semana, amanhã é sábado, depois vem o domingo, então aí a prof não envia tarefas, tá? A gente vai se ver novamente aqui na segunda-feira, tá? Então, bom final de semana para vocês, aproveitem, brinquem bastante no final de semana, curtam a família de vocês, né? Ou aproveitem também para fazer atividades que ainda não conseguiram terminar, como as de hoje, por exemplo, ou outras que ficaram talvez sem terminar, tá? Certo? Espero os retornos de vocês no grupo, tá? Outra coisa, pessoal, em relação às nossas ruas, tá? Na segunda-feira, a prof vai falar das ruas que cada um de nós moramos, tá? Certo, gente? Então, só para lembrar vocês que eu não esqueci, tá? Mas segunda-feira a gente fala sobre isso, certo? Então tá, ó. Beijos e ó, fiquem bem. Tchau!